Então, boa noite, gente. Boa noite para quem está assistindo a gente aqui ao vivo. Boa noite para quem está assistindo o replay. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente tem mais um Papo de Carica Amigo. O nosso entrevistado de hoje é o Carlos, de Tietê, São Paulo. Tudo bem com você, Carlos? Como é que você está? Tudo certo também. Carlos, muito obrigada por ter aceito esse convite, mais um Papo de Carica Amigo. Vai ser um prazer conversar com você. Carlos, eu queria que você começasse me contando como que você conheceu a Caricanecas, qual que é a sua história e por que você se tornou franqueado da Caricanecas. Como você já falou, sou da cidade de Tietê, interior de São Paulo. Eu sou corretor de seguros, eu tenho uma corretora de seguros que já tem mais de 40 anos no mercado. Educador executivo formado e faço muito treinamento. E em um dos treinamentos foi que eu conheci a Caricanecas. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, nunca apareceu na minha frente a Caricanecas. E nesse treinamento acabou sendo que vocês foram um dos patrocinadores e eu acabei conhecendo e me interessei. Foi com o Pedro Supete. E aí eu acabei, depois do curso, foi o final de semana todo, e aí na segunda-feira eu fui entrar em contato, saber como que funcionava, o que era, porque eu achei bem legal, achei um negócio, uma proposta nova, uma proposta diferente. Fechei a franquia e iniciei as tratativas ali em maio, mas comecei a operar em junho. Eu sou muito fã de personalização em tudo aquilo que a gente faz. Na minha empresa, é um atendimento personalizado, a gente procura personalizar o máximo dentro da parte de treinamentos e de palestra, é tudo customizado, é tudo personalizado. Então, eu já tenho essa cultura dentro de mim. Então, quando eu vi a proposta da Caricanecas, eu achei muito interessante e eu falei, não, eu tenho que fazer parte disso, eu vou agregar isso em algum lugar para mim, mas eu tenho que trazer. E peguei, e estou fazendo ela nos sábados, domingos, eu saio do escritório, chego aqui, eu faço à noite, vou fazer arte, vou postar, tem que me virar, tem que dar os pulos aí. Mas dá, né? Dá para você seguir com a Caricanecas e com o que você já trabalha. Sim. Eu consigo conciliar perfeitamente. Lógico, tem dia que é mais corrido, tem dia que é mais folgado, tem dia que eu tenho muito mais pedido, tem muita coisa que dá para fazer, tenho muita arte para fazer, às vezes acumula, eu vou até 11, meia-noite, uma fazendo arte, mandando para cliente. Eu acho que o cliente, quando ele pede uma caricatura, ele cria uma expectativa, né? Então, a gente tem que atender essa expectativa, não importa se eu estou com tempo ou estou sem tempo. Legal. E você tem alguma dica para os franqueados que têm alguma outra atividade, uma dica de organização? Como é que você faz? Como é que é o seu dia a dia? Compartilha com a gente. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que buscar a organização, porque quando a gente tem duas atividades, né, como é o meu caso, que a atividade principal toma um tempo, e eu acredito que seja para a grande maioria dos franqueados, a franquia hoje como uma segunda opção, né, uma segunda fonte de renda, as pessoas se dedicam muito à sua atividade principal. Então, de certa forma, né, vamos colocar entre aspas aí, sobra pouco tempo para trabalhar com a franquia. Se a gente buscar se organizar, criar uma rotina, você criar uma forma de... chegou um pedido para você, qual é a tratativa que você vai dar para ele do começo ao fim? Você deixa como que vai fazer? Quando a pessoa pergunta para você, como funciona? Porque eu faço com o Bruno, eu faço tráfego. Uhum. A gestão de tráfego com ele. Então, vem 95% dos meus pedidos e das minhas caricaturas e das minhas vendas vem através da internet, tá? Do Instagram é o principal caminho e todas elas, sem exceção, vêm com a pergunta, porque já é feita do tráfego, como que funciona, quanto custa e o que eu faço para comprar. Então, você tem que ter um roteiro. Eu, por exemplo, eu criei... Aqui, ó, eu fiz um papel timbrado, criei umas informações com orientações iniciais, como eu envio a minha foto, posso enviar qualquer foto. Então, já é um passo a passo para a pessoa entender como funciona. E aí eu mando junto uma tabela de preços. Essa tabela de preços, eu peguei todos os produtos que eu faço e criei a tabela e eu já mando de imediato para a pessoa. Eu sempre coloco um textinho para ela
explicando que as caricaturas são caricaturas, né, pelo Instagram, que são feitas à mão, totalmente personalizadas. Então, eu faço essa primeira abertura e peço a possibilidade de, se a pessoa pode passar o WhatsApp para mim poder fornecer essas informações. Aí eu já tenho o cadastro da pessoa. Uhum. Então, ela me passa, porque ela tem interesse, eu passo para ela as informações, eu crio o contato com ela, crio esse vínculo e vou sempre voltando à tona com ela, com, chegou um produto novo, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho uma rotina de procedimentos. Depois disso, eu recebo as fotos, encaminho para fazer a caricatura, mas nisso eu já vou pesquisar nas redes sociais o que a pessoa tem, o que a pessoa gosta, se ela tem uma tendência por cor, então eu vou tentar e já vou anotando tudo aquilo que é dela para depois eu poder montar a arte para ela. Quando fica pronta a caricatura, eu monto para ela 3, 4, 5 opções de arte e dou a opção para ela modificar e alterar o que for necessário. Podem estar pensando, mas é muito trabalho, é muita coisa. Sim, é muito trabalho, muita coisa, e eu não tenho tempo para fazer, como eu falei, eu só faço à noite e final de semana. Mas a gente tem que profissionalizar. Se a gente, a partir do momento em que a gente adquiriu uma franquia, a gente fez a opção por se tornar um empreendedor. E sendo esse empreendedor, a gente vai ter que dedicar. Mas eu não tenho tempo. Então, você não tem que adquirir uma segunda fonte de atividade para você. Sem dedicação, não vai acontecer, gente. A gente não pode esperar que a franqueadora faça tudo. Depois é o atendimento ao cliente, que são 3 coisas fundamentais que a gente tem que fazer. E a terceira é não se acomodar. Busca outras opções de como fazer, busca conhecimento, procura informações. Por exemplo, tem o portal Sublimáticos, eles dão muita dica. Muito, muito legal, Carlos. Eu concordo com você, inclusive, como profissional do atendimento, eu sei a importância que é esse pilar desses 3 pontos que você apontou. Você acredita que o seu atendimento tem algum diferencial que você pode compartilhar com o pessoal? Eu procuro sempre dar atenção para os meus clientes. Não importa se ele vai me pedir uma caneca de acrílico, um copo de acrílico, ou ele vai me pedir 500 canecas de porcelana. Se eu tenho que fazer 5, 6, 7 artes para um cliente, eu vou fazer as 5, 6, 7 artes. Uhum. Seja ele para uma única caneca, seja ele para um lote grande, para uma quantidade. Então, primeira coisa, você tem que buscar quem é o seu público, quem você quer atender. Quem quer atender todo mundo não vai atender ninguém, tá? Então, uma das coisas que o Pedro fala, que eu acho que é muito interessante, ele fala assim, mas qual é o seu grande diferencial? É qualidade. Qualidade é obrigação. Se você não tem qualidade, você não tem que estar no mercado, tá? Então, porque o meu produto tem qualidade. Não. Qualidade é obrigação, você não faz mais do que obrigação. Qual é o seu diferencial? Então, ache o seu diferencial competitivo próprio. Se você atende bem o seu cliente, a última coisa que ele vai reparar, e é verdade, isso é pesquisa, isso é fato, isso daí não sou eu que estou criando, não sou eu que estou dizendo. O preço cai lá para baixo. Ele não vai querer comparar por preço. Né? Então, primeiro é o atendimento, primeiro é a maneira como ele é tratado, a cordialidade, depois vem vindo qualidade do produto lá para baixo, preço mais para baixo ainda. Então, quando eu vejo as pessoas reclamando, porque eu tenho que baixar o meu preço para poder vender, eu discordo. Eu não baixo o meu preço, entendeu? Eu baixo o meu preço quando o cliente fala assim, que nem eu fechei agora um aniversário de 2 anos, ela quer uma caneca com a arte da filha, com a caricatura da filha, até eu mandei fazer, já recebi, já mandei para ela, ela já aprovou. Ela quer 20 canecas. Ótimo, 20 canecas eu vou dar um custo diferenciado, que eu cobro 59. Mas eu vou pagar uma caricatura e vou replicar. Então, eu tenho condições de reduzir um pouco o custo para fechar o negócio sem afetar a minha margem de lucro. Agora, se você tratar mal e mesmo assim ele comprar de você, ele vai procurar pelo em ovo para te criticar, vai para as redes sociais, vai postar, olha, isso aqui ficou uma porcaria. Por quê? Porque ele já está irritado com você. Verdade. Eu acho que todo mundo que está aqui consegue imaginar uma situação que pagou mais caro em alguma coisa porque foi bem atendido, porque alguém foi simpático, porque se sentiu acolhido, seja num atendimento online ou um atendimento presencial,
porque quando é presencial a gente vê mais, né? Porque a gente consegue ver a expressão, a gente conversa com a pessoa, mas até no online, a forma de falar, como você demonstra atenção, a conversa que você tem, as dúvidas que você procura tirar, que nem o Carlos falou, ele vai né? Ele vai ver a pessoa, ele vai procurar no perfil o que ela gosta para fazer esses fundos personalizados baseados no que o cliente gosta. Isso tudo demonstra carinho. É simples. Ocupa, sim, do tempo do Carlos, né? Mas é simples, se você pensar. Ele não está entregando uma Ferrari junto com o produto. Ele está entregando carinho, atenção. E uma outra coisa que vale ressaltar é o prazo de entrega. Tenta ser o mais ágil possível. Porque, afinal de contas, quando a pessoa compra uma caricatura, a gente fala para ela, olha, a caricatura, eu falo para ela. Porque normalmente me pergunta, qual é o prazo para ser feito? Eu não considero as condições de 1 hora, que é a urgente, e de 6 horas, que é a expressa. Esquece, para mim são sempre 3 dias. Por quê? Eu sempre considero 3 dias. Porque e se eu tiver que fazer uma alteração? E se eu tiver que pedir um ajuste? Que pode acontecer. Eu tenho que ter o prazo. Então, normalmente eu falo para a pessoa, olha, eu tenho 3 dias para a caricatura, 3 dias úteis para a caricatura ficar pronta. Mesmo sabendo que o desenhista me entrega no sábado e domingo. Mas eu não computo porque são 3 dias úteis. Aí recebendo, eu monto as artes e te encaminho para aprovação. Então, eu computo mais um dia. Porque como eu só trabalho com isso à noite, eu só tenho a noite para trabalhar, eu não posso parar no meu trabalho do dia a dia para poder fazer. Então, eu tenho que computar um dia a mais. Então, são 4 dias. E eu falo ainda para a pessoa, você me aprovando a arte, no dia seguinte eu te entrego. Então, são 5 dias. Então, o meu prazo para o cliente são 5 dias. Eu boto todas na sacolinha, eu boto uma fita, eu boto uma tagzinha dentro, boto um perfume dentro da sacola. Tá? Isso por causa da minha esposa, que tem um ateliê, ela faz isso. Então, falou, faz também, daí eu fui lá fazer. Então, comprou uma essência, a gente dá uma esborrifadinha, então recebe uma sacolinha perfumada. São pequenas coisas que fazem uma diferença no final. Por exemplo, eu tenho uma cliente de Osasco, eu estou a 150 quilômetros de Osasco, garanto para você que em Osasco deve ter franqueado da Caricanecas, e ela vem comprar de mim. E, recentemente, eu mandei para ela um presente para Cuiabá. Por quê? Porque foi tudo embalado, tudo pronto, com cartão, tudo focado para ela, um presente que ela não podia estar lá e eu mandei para ela. Então, são pequenos detalhes que, quando a pessoa recebe, fazem a diferença. Eu acredito que ela tenha... Desculpa te interromper, mas eu acredito que, além disso, desses detalhes, né, o caricaroma, a tag, tem a questão do seu atendimento também. É o que eu falo, é o seu diferencial. Você tem o seu diferencial, você é um franqueado com atendimento e entrega, fazendo disso o destaque da sua unidade. Tietê, Osasco ou Cuiabá, a gente tem franqueados em todo o Brasil, mas cada um tem que buscar ter o seu ponto de destaque para evoluir a sua unidade, tanto na sua unidade franqueada, mas como empreendedor. A gente fala bastante de Caricanecas, mas é uma empresa que o franqueado tem, né? Então, ele está evoluindo como um adulto empreendedor, dono do seu próprio negócio. São evoluções tanto profissionais quanto pessoais, ao meu ver. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, Carlos. No começo, quando você começou a sua operação da Caricanecas, você encontrou dificuldades e como que você fez para resolver essas dificuldades? Bom, encontrei muita dificuldade, né? Como tudo aquilo que a gente inicia, né? É um mundo novo, é um segmento totalmente diferente. Eu nunca tinha ouvido falar em sublimação. Eu não imaginei que eu fosse capaz de montar arte, de mandar para cliente como fazer isso, porque para mim é um mundo totalmente diferente, é um mundo que eu nunca fiz. Aí eu tive todos os problemas possíveis, imagináveis, com impressora, com perfil de cores, marca de rolete na coisa, porque eu errava, o papel não puxava, daí a tinta ficava lá rodando na impressora, quando eu ia ver, estava cheio de tinta. Nossa, se você puder imaginar que deu errado, deu. Então, você fala, e tal coisa, deu também.
Tudo que eu podia falar, não, tinha que ser comigo, né? Aí tem dia que eu paro, tem dia que eu olho para minha esposa e falo para ela, para, hoje não dá. Hoje não vai dar. E paro, literalmente eu paro. Não vou fazer mais nada em relação a isso, porque não vai rolar. É aquele dia que tá dando tudo errado. Aí eu fui atrás de vídeo, eu fui conhecer, fui buscar perfil de cores, qual era o correto, como fazer, fui buscar orientação. Por mais que tenha tudo dentro dos vídeos da Caricanex, mas tem muito detalhezinho que um dá uma dica de um jeito, outro dá dica de outro, e muitas vezes a gente consegue ajustar por isso. Então eu fui buscando qualidade, forma de impressão, que normalmente eu deixava na velocidade alta para poder imprimir, hoje eu tiro, então ela demora mais para fazer a impressão, mas dá tempo de secar, isso evita a marca de rolete. Pedi bastante caneca no começo, porque a posição, eu não acertava a posição, eu achava que estava certo, na hora que saía, tirava o papel que estava lá, a cor, nossa, eu não acertava a cor de jeito nenhum na sublimação, ou passava do tempo, ou faltava tempo, ficava falho. Então, e tudo isso eu tenho uma lousa aqui, que eu fui anotando para cada, tipo, a caneca de porcelana. Então, eu fui ajustando tempo e temperatura, e tá lá anotado na lousa. Caneca de vidro, uma caneca de vidro jateado, pelo amor de Deus, eu acho que eu perdi umas 10 canecas, de tanto que eu fiz, e clarinho, escuro, e não saía, e manchava, tudo que deu de errado, eu passei. E fui aprendendo, e fui pesquisando. Então, assim, eu evolui muito nesses 3 meses, buscar cada vez mais conhecimento sobre isso, conhecer mais. Com isso, me fez comprar uma prensa plana, porque eu achei que só a prensa de caneca não ia ser suficiente, porque eu acho que eu tinha que aumentar a gama de produtos para poder entregar. Eu comprei uma silhuete para poder trabalhar com filme de recorte. Até porque a gente vende a caricatura. Então, quando você encontra um outro público, talvez com um poder aquisitivo menor, você não consegue dar desconto na caricatura, porque a caricatura é a mesma, né? O produto é o mesmo, para o sistema, para o franqueado é o mesmo. Mas se você tem no seu portfólio a oportunidade de entregar um produto que a caricatura vai aplicada com um valor de investimento menor, é interessante para um nicho que tem um poder aquisitivo menor. É a questão da adaptação mesmo, da adaptação de público, de atendimento e de nicho, né? Exato. E eu entendi, eu pude pesquisar aqui na minha cidade, né? Como eu brinquei no começo, né? Que aqui restaurante fecha para almoço, né? 40 mil habitantes, que existe uma demanda por produtos mais baratos que eu não atendia. Então, por exemplo, uma empresa não quer fazer em grande escala brindes pagando R$ 59. Então, qual a minha solução? Eu tenho um equipamento, eu não posso deixar ele ocioso, porque aí é prejuízo. Então, eu tenho que fazer o negócio virar. Puxa, mas como? Vamos achar um público diferente, vamos achar uma maneira de fazer o negócio acontecer. E aí, eu fui atrás de empresa. Então, achei um mercado grande, pouco explorado na nossa região aqui, estou falando pela minha região, por favor, né? Mas que tem um grande potencial. Que faltava eu ajustar, porque o produto que eu tinha, na verdade, é o insumo que eu tenho, né? Que são os insumos, caneca, camiseta, não importa, um chinelo, um azulejo, porque tudo aquilo que é de sublimação é muito caro. Todos os produtos são muito caros. Você não encontra produtos baratos, né? Então é complicado. Uma caneca de chopp, por exemplo, dessa de vidro que é pesada, é na média aí de R$ 27. Um squeeze, uma garrafinha térmica, alguma coisa, tem garrafinhas a 50, 60, R$ 70. Como é que você vai fazer isso para uma empresa em grande escala? Ainda mais uma situação que nós estamos saindo, entre aspas, de uma pandemia, né? Que o pessoal com encurtamento de receita, com tudo, quer fazer, mas não pode. Então, como? Você tem que achar alternativas mais baratas para poder colocar o teu mercado para funcionar. E nisso você vai se tornando mais conhecido. Pensando, né, como eu falei, produto é a caricatura, realmente, para grande escala, para uma empresa, o certo é a gente procurar soluções que atendam de um lado e do outro. E aí, o senhor falou sobre pandemia,
você começou a sua unidade franqueada no meio da pandemia, né? A gente está se encaminhando para a finalização de vacinação, um começo de uma retomada das atividades socioeconômicas, enfim. Como que você imagina que vai ser essa retomada para a sua unidade franqueada? Você tem metas, planos? O que você está pensando em aplicar aí na Caricanecas Tietê? Eu sempre penso em como expandir, como aumentar, aonde eu posso chegar com isso, até onde a gente pode alcançar. Como eu falei no começo, eu sou um cara incomodado e não acomodado. Então, eu comecei a pensar, eu estou buscando agora, estou terminando de desenvolver um material para visitar as escolas, porque, afinal de contas, como está tendo a retomada, as escolas particulares estão pensando em fazer a formatura agora do terceiro ano do ensino médio e do nono ano do fundamental. Então, é um caminho que a gente tem. Então, você tem produtos para isso. A gente tem camiseta, a gente tem as caricaturas com os copinhos de formandos, que fica muito bacana. Então, são coisas que a gente tem que fazer. Estou procurando o pessoal que organiza esses eventos, estou procurando as empresas, mostrando que a gente tem, que tem uma versão mais barata para colocar a caricatura dos funcionários, que é uma versão no acrílico. Então, assim, eu estou bem confiante, eu acho que a gente tem boas possibilidades. O Brasil é um país cheio de oportunidades, né? A gente tem muitos problemas, a gente sabe disso, mas eu acredito bastante que com essa retomada a gente consiga realmente reaquecer o mercado, e o nosso mercado aqui de produtos personalizados também aqueça junto com isso. Eu acho que é uma maneira de pensamento positivo, né? Às vezes falar otimista demais, mas eu sempre fui. Eu acho que você ser pessimista, você pensar para trás, pensar que nada vai dar certo, você vai atrair que não vai dar certo mesmo. Então, eu procuro sempre achar oportunidades até criando coisas para poder atender o público e poder vender. E o que você ainda quer realizar com a sua franquia, Carlos? O que você sonha em realizar com a franquia? Algum lugar que você quer chegar? Alguma coisa que você quer adquirir? Alguma meta pessoal que você acha que você vai conseguir alcançar com a sua unidade? Eu tenho grandes metas, eu sonho em expandir, em ter funcionários. Hoje, eu trabalho, faço toda a parte de sublimação sozinho. Uhum. A minha esposa, junto com a minha filha, tem um ateliê, ela faz a parte do ateliê, e eu quero expandir, eu quero aumentar, eu quero... porque, assim, eu quero vender na internet, eu quero montar um site bacana, eu quero vender em Mercado Livre, Shopee, em grandes marketplaces como Magazine, como Americanas, porque você cria a sua loja e coloca lá dentro para vender os seus produtos. Né? É o formato dos marketplaces. Então, isso eu quero. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que aí você tem um mercado, não vou dizer que é um mercado inesgotável, né? Mas é muito grande esse mercado. Eu acho que se a gente consegue fazer, e eu acho que a gente poderia, de alguma maneira, criar junto com todos os franqueados que têm essa mesma visão, esse mesmo interesse, em montar uma loja marketplace e cada um ser responsável pela entrega da sua região, entendeu? Eu acho que teria espaço para isso. Eu sou meio visionário, vou vendo muitas coisas, vou vendo muitas possibilidades, eu imagino muita coisa que possa acontecer, que possa fazer. Eu gostaria de montar uma distribuidora de produtos, porque eu vejo que são poucos distribuidores que detêm esse conhecimento desses produtos, desses fornecedores no mercado, principalmente por importação, e cobram muito caro por isso. Então, a gente está refém na mão dessas pessoas. Então, se a gente tivesse o poder de ter vou usar um nome, mas não seria isso, tá? Uma cooperativa dos franqueados para poder fazer importações de produtos, fazer com tudo, mas com uma gestão profissional com tudo, até mesmo na questão das artes,
porque eu aprendi muita coisa, eu assisto muita coisa, eu pesquiso muita coisa, eu comecei a olhar detalhes de que eu nunca tinha olhado, para não ficar refém das artes prontas, de eu ter sempre que comprar uma arte. Então, por que uma arte legal tem que pagar por ela? Por que a gente, como franqueado, não tem um banco de artes? Porque eu garanto que eu tenho algumas ideias, eu tenho uma porrada de arte que eu posso botar numa pasta do Dropbox e dividir isso com todo mundo, e garanto que todo mundo tem. Agora, por que cada um tem que ficar mendigando uma arte diferente ou comprando pacotes de artes que são mais do mesmo? Porque você compra um pacote de uma determinada empresa, porque tem aqui mais de 15 mil artes. A grande maioria é tudo repetido. É artes por Photoshop, é artes por CorelDRAW, então eles duplicam e cobram por isso. E você vai comprar um outro pacote e já tem as mesmas artes que aquele. Então, são pacotes que são replicados e são vendidos. E a gente tem sempre que pagar por isso. Por que a gente não cria, como franqueado, um banco de artes da franquia, onde todo mundo pode ir lá e acessar? Fica aí até uma dica pro Dinho. Todo mundo compartilha, bota e está dentro do app. A gente vai lá e baixa a arte que quer, selecionado por categoria, tudo organizado para ficar fácil. Se eu quero só uma moldura, então que tenha só moldura. Eu concordo, a gente tem um dos nossos lemas aqui é o crescimento constante. Então, da onde a gente começou, tem franqueados que estão aqui desde 2018, e eles podem dizer de onde a gente estava, para onde a gente está indo, já foi um crescimento, né? A gente antes tinha que compartilhar a pasta do Dropbox, hoje a gente tem tudo isso integrado dentro do sistema. Hoje a gente pode agendar reunião com o gerente de sucesso dentro do sistema. O sistema está sempre ficando cada vez mais inteligente. Essa questão dos fundos é um ponto interessante, até porque eu penso que se você quer algum produto personalizado, você não quer uma das 15 mil artes que uma empresa vende para um e vende para 300, né? A gente tem os nossos fundos lá de caricaturas baseados em produtos que a gente já fez para aquele franqueado que está começando, ainda não tem a habilidade de mexer no Photoshop e criar um fundo assim como o cliente imagina. Mas aí faz que nem o Carlos, manda 5 exemplos, porque se o franqueado tem, se o cliente já tem o que escolher, ele já acha que está limitado aquilo, e aí vai estudando dentro daquilo. Quanto mais opção você dá para o cliente, isso é até uma questão de marketing. Se você dá 15 mil opções de fundo para o cliente, ele nunca vai escolher, ele não vai comprar de você. Se você limita as opções e fala que pode ser daquela forma ou daquela forma, fica mais fácil para o cliente escolher e fechar o produto com você. Se você for num restaurante e for num restaurante com um monte de opção, você fala, não sei o que eu vou pedir, se eu quero esse prato, mas esse prato também é interessante, esse lanche esse lanche não é. Vai ter um monte de coisas. É aquele negócio do self-service que você põe feijoada, macarrão e comida japonesa. É uma mistura. Mas se você tem um limite, se você tem um escopo de produtos, e isso eu não digo para limitar produtos, mas no caso das artes personalizadas, o cliente vai se sentir exclusivo com aquela arte que você criou para ele, baseado nos gostos dele. E, claro, a ajuda entre os franqueados é sempre bem-vinda, né? A gente tem franqueados que se ajudam, questão de fundos, mas o que eu queria ressaltar aqui para todo mundo é que estamos sempre em crescimento constante. Então, tudo que é conversado, tudo que é deixado como sugestão para a base, né, para todo mundo, não uma sugestão que é boa para mim, mas uma sugestão que eu acredito que seja boa para todos, lá na caixinha de sugestões, são lidas. O que vocês passam para o conselho traz para a gente na reunião. Então, reforçar sempre que a voz de vocês é ouvida e que, sim, a gente está em crescimento constante, mas são sempre muitos pontos, muitos detalhes que a gente precisa sempre pensar antes de colocar qualquer coisa em ação, pois não é uma, mas são 600 franqueados, mais de 100 colaboradores, um organismo que a gente precisa pensar em cada célula, em cada pedacinho. Carlos, para a gente encaminhar aqui para o fim, porque todo mundo ficou com a gente bastante tempo, eu queria que você desse um recado final, alguma dica super importante, contasse um segredo que só você sabe da sua unidade, alguma coisa bem legal, e deixar o seu Instagram para o pessoal seguir você. Bom, o que eu posso deixar para todo mundo foi o que eu falei durante, né? Mas vale ressaltar aqui.
né? Mas o atendimento desde aquele primeiro contato, aquela pessoa que só quer saber de curiosa como funciona, trata ela da mesma maneira como aquele cliente que você está vendendo aí 50 coisas para eles. Porque esse cliente que está só como curioso, em algum momento ele pode se tornar um cliente seu e pode ser um influenciador para que alguém compre de você. Às vezes ela não tem nem o interesse ou a condição financeira de comprar, mas foi tão bem atendido que ela se torna uma pessoa influenciadora para que outras pessoas comprem da gente. Então, cuidado no atendimento. É o primeiro ponto. O segundo ponto é organização. Ambiente organizado, tudo que a gente tenha de ambiente organizado, a mente da gente entende que aquilo ali é produtivo. Então, se você deixa tudo bagunçado, tudo acumulado, coisas para todo quanto é lado, você vai sempre ter aquela sensação de que você está num caos e que nada funciona, nada caminha, nada anda. Então, organize. Organize o seu ambiente, organize o seu processo, organize a sua rotina de como você faz, tenha a mentalidade do que você vai fazer desde o primeiro atendimento até o final, até a entrega do produto e o recebimento. E o terceiro, nunca se acomode, busque conhecimento constante. A Carecanecas oferece isso, ela proporciona tudo isso. Como você falou, ela tem muito ainda, cresceu muito, expandiu muito, evoluiu muito, e como tudo tem sempre que crescer, que organizar, que melhorar. Né? O que está bom hoje não estava ontem, né? Mas amanhã pode ficar melhor. Então, além de criar novas coisas, eu sei que criam-se novas coisas, mas aperfeiçoam-se as que já existem. Então, eu sei que é um trabalho constante, né? Eu tenho uma equipe de funcionários, eu sei como funciona isso, é complicado, não é tão simples quanto parece. Às vezes, quem está de fora olha, mas é só fazer isso. Não é só fazer isso. Tem muita coisa que envolve para fazer só isso. Uhum. E assim, eu acho que dedicação, achar o seu nicho, o seu diferencial competitivo e insistir, gente. Empreendedorismo no Brasil é isso, é persistência. É insistir, porque tem tudo para dar errado, só dá certo porque a gente é teimoso. No Brasil é isso. As dificuldades, elas aparecem, assim como na vida pessoal, todo mundo sabe, a gente passa por desafios, e na vida do empreendedor não vai ser diferente, e é saber transformar aquele desafio, ter uma cabeça de pensar que aquele desafio vai ser para um aprendizado, não deixar, né, se abalar. Eu acho que isso, ainda mais nesse momento difícil que a gente está passando, que é a pandemia, essa crise em questão de saúde, em questão de socioeconômico, enfim, eu acho que é deixar, tentar não se abalar de forma que vai levar você a desistir, porque é o que o Carlos falou, a gente tem que ser teimoso. Carlos, eu queria agradecer. Problemas acontecem, né? E a gente tem que resolver a cada dia e a cada coisa que vai surgindo, a gente tem que resolver. Só que a gente não adianta querer resolver na gritaria, no berro, no chute, tem que ir com calma, ponderar, tentar entender qual a melhor solução, pedir uma orientação, que é sempre bom pedir uma orientação para alguém, qual a sua opinião, qual a minha, né? Duas cabeças pensando, acham uma solução em comum, que às vezes você está olhando para uma coisa que eu nem prestei atenção, e está ali na minha cara e eu não vi. Mas um dia de cada vez a gente passa um ano. Hoje já é 31 de agosto, outro dia estava super comemorando o ano novo, super feliz, 2021 vai ser diferente, e já estamos em setembro daqui a pouco, um dia de cada vez passa o ano. Então, eu queria agradecer, Carlos, a sua disponibilidade a conversar aqui comigo, para todos os franqueados que estão assistindo, queria agradecer de verdade. Foi muito legal, eu acho que você passou bastante coisa importante e relevante para os franqueados, e começar a olhar o processo, né, olhar para dentro e ver o que dá para melhorar, tanto a empresa quanto cada franqueado. Com certeza. Prazer é meu, foi bacana estar conversando com vocês, tenho acompanhado o papo de Careca Amigos desde o primeiro,
Teve um só que eu não pude participar, não estava aqui, mas depois eu assisti a gravação, então, bem bacana, bem bacana. Eu queria agradecer, então, todo mundo que participou do Papo de Caricamingo durante esse mês. Eu apresentei, teve a Júlia, teve a Alane, queria agradecer todo mundo que conversou com a gente e em breve a gente volta. Gente, obrigada a todos os franqueados que estão aqui hoje, que ficaram comigo até agora, 10 para as 8. Muito obrigada para todos e a gente se vê nas próximas lives e nos próximos conteúdos, combinado? Um abraço para vocês. Obrigada novamente, Carlos. Imagina, eu que agradeço. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite.